Boa noite a todos. Boa noite. O tema que eu trouxe foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que fala sobre beneficência. Mas o que é beneficência? Muitas vezes nós confundimos. Beneficência é uma ação de quem faz o bem, né? É um ato de beneficiar outra pessoa, outra alguém. Então, se eu vou fazer uma pergunta, vocês guardem a resposta para vocês, para ver se no final da nossa conversa, a resposta continua sendo a mesma. Se a minha vida toda eu fizesse beneficência, desde o início, comecei a minha vida, eu fizesse beneficência, e terminasse, quando desencarnasse, fazendo também beneficência, eu conquistaria esse reino dos céus? Guardem a resposta para vocês e vamos conversar sobre isso. Já vimos que beneficência é um ato bom. Você fazendo um ato bom, nós estamos fazendo uma beneficência, né? Só que beneficência sozinho não nos leva assim a tal mérito, né? Por quê? É um ato, uma ação. E uma boa ação não quer dizer que estejamos fazendo caridade. Está lembrado de Paulo de Tarso aos Coríntios, quando ele fala da caridade? Só para recordar um pouquinho, né? Ele fala bem assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então nós estamos vendo que não basta fazer só uma boa ação. Tem que ter o sentimento da caridade nessa boa ação. Se não tivermos, só uma boa ação, e não caridade. Por isso que ele junta a beneficência com indulgência. No próprio capítulo, ele fala bem assim: meus caros amigos, todos os dias eu ouço entre vós dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Então, a beneficência necessita da indulgência. Mas o que é a indulgência? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a indulgência, né? Ele, antes do capítulo 13, ele antes fala da indulgência. Porque a indulgência é uma coisa importantíssima para nós. Não conseguiremos chegar a um nível evolutivo espiritualmente se não tivermos indulgência. Por que é indulgência? Muitas vezes as pessoas acham: nós temos que perdoar. Olha, quem é indulgente não precisa perdoar. Aí fala assim: não precisa perdoar. Por que não precisa perdoar? Porque você perdoa porque você fica magoado com alguém, né? Você sente alguma coisa
ruim de uma outra pessoa. E a pessoa é indulgente, ele entende como a outra pessoa é. Então ele nunca vai ficar chocado com a atitude daquela pessoa. Por quê? Porque ele compreende. Então, por isso que ele junta a indulgência com a beneficência, para que pudéssemos saber de que forma nós vamos ajudar a outra pessoa. Muitas vezes nós queremos ajudar da nossa forma, mas a outra pessoa, daquela forma, não precisa ser ajudada. Ela precisa ser ajudada da forma dela, que ela está precisando naquele momento. E muitas vezes nós impomos essa beneficência da forma que nós queremos e achamos que deve ser, né? Quantas vezes alguém chega até nós, para na rua e pede: eu estou com fome, mas o cheiro do óleo é tão forte que você fala assim: se eu der, vai lá e vai tomar outra sua pinga e comer, então eu não vou dar. Por quê? Porque eu já estou botando da minha forma. E se ele realmente queria aquele dinheiro para comer alguma coisa? Mas nós, por não sermos indulgentes, não compreender que, embora aquele alvo para ele ainda também é um alimento, nós acabamos impondo as nossas vontades. Falar: não vou te dar dinheiro, senão você vai beber mais ainda. E com isso nós deixamos de fazer a nossa caridade, de ajudar. Então, ele fala a necessidade da indulgência dentro da beneficência, para que pudéssemos todos nós fazermos a coisa certa, e não apenas da forma que nós queremos, né? Aí ele, nesse item, né, no capítulo 13, que eu peguei o item 15, porque tem várias formas dele vir falando de beneficência, eu peguei o capítulo 15, o item 15, né? Aí ele fala de uma forma de contar uma historinha. Ele vai e conta uma historinha. Nada lhe perdoais e vos arvorais em juízos, muitas vezes severos, sem querer de saber se ficarias satisfeito que no mesmo modo procedessem convosco. Quer dizer, muitas vezes a gente faz com os outros, mas não queríamos que fizesse conosco. Muitas vezes tomamos atitudes que com os outros, mas se fizessem conosco, nós não iríamos gostar. Isso que ele quis nos dizer. Não é também caridade a indulgência? Sim, caridade é a indulgência. Por quê? Porque a gente passa a compreender como é a outra pessoa. Se ela é bruta, a gente sabe que vai esperar a mansidão dessa pessoa bruta? Não. Vai entender que o estágio dele ainda está no estágio de brutalidade. E nós temos o quê? Jesus não fala da outra face, dê a outra face. Se ele nos faz brutalidade, nós vamos responder com brutalidade? Não. Nós vamos responder com mansidão, para que ele possa ver que também pode aprender com a gente. Se nós respondermos sempre da mesma forma que recebemos, nós não estamos ensinando ninguém. E o que Jesus nos ensinou não tem valor nenhum. O valor está naquilo que Jesus deixou para nós. E se nós olhássemos bem, podemos olhar e ler todo o Evangelho, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vamos ver que ele não fala de religião. Jesus fala assim de conduta de vida. A forma que nós temos de nos conduzir
aqui nessa morada. Essa morada é uma morada de terceira ordem, todo mundo sabe disso, de espíritos imperfeitos. Que dentro dessa morada, dessa terceira ordem, está dividida em quantas classes? 5 classes. Né? Quem lê o livro dos espíritos vai ver que tem uma classificação dos espíritos. Né? Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos perfeitos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, que somos nós. A terceira ordem é dividida em 5 classes, onde são a 10ª classe, são espíritos maus ainda, que ainda não compreenderam a necessidade do bem, apenas acham que fica satisfeito com a maldade. Na 9ª vem o quê? Os zombeteiros, aqueles que gostam de fazer brincadeiras que acabam magoando as outras pessoas. Né? Depois, na 8ª classe, os pseudo-sábios, aquele que se julga o sabedor de tudo, despreza os outros por saber menos, mas na realidade ninguém sabe nada, senão Jesus não teria dito: conheças a verdade e ela vos libertará. Então, se eu sei tudo aqui, ainda não sei, porque Paulo de Tarso falou: nós somos imperfeitos, pensamos como imperfeito, e da forma que aquilo que nós achamos perfeito ainda é imperfeito, porque nós pensamos de forma imperfeita. Então, nós ainda não temos a perfeição, não sabemos o que é o perfeito. O nosso perfeito está no entendimento nosso atual hoje. Mas há 2000 anos atrás, o entendimento era outro e eles achavam que eram perfeitos. Daqui a 1000 anos nós vamos pensar de forma diferente e vamos ver que tudo que estamos pensando hoje ainda somos pessoas, ainda é brutalidade. Tanto que nós temos guerra até hoje. Tem sentido a gente ter guerra? Compreender que temos que fazer guerra? Não temos. Temos que viver em paz. Porque nós encarnamos. A doutrina espírita nos orienta que, olha, você irá encarnar de novo. Ora, eu hoje sou dessa forma, mas na próxima encarnação, como serei? Vai ser em função do que eu vivi hoje. Da forma que eu estou vivendo agora nessa encarnação, eu estou preparando a minha próxima reencarnação. Então, nós temos que entender que, por isso que a doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade ainda é a coisa mais importante para nós hoje. Né? Aí ele começa a dizer, quando ele junta, dizendo que não existe caridade sem indulgência, é porque nós temos que compreender as outras pessoas como elas são. Tá? Aí ele fala, vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. Então, nós temos que fazer sim essa caridade. Nós temos que entender. Muitas vezes a gente não entende nem dentro da nossa família. Às vezes não entendemos a necessidade dos nossos filhos, da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos pais. Muitas vezes não entendemos. Porque somos egoístas ainda pensando da nossa forma e achamos que a nossa forma é a forma certa. Não, se nós formos indulgentes, nós vamos ver que isso nada tem valor. E ele, ele começa a nos dizer sobre uma historinha que ele começa a contar. Ele fala bem assim: 2 homens acabavam de morrer. Disseram a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em saco diferente as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião da sua morte, sejam pesadas. Então,
ele diz que, olha, cada um terá um saco. E vocês, todas as tuas ações, vocês vão colocar a tua moeda lá dentro daquele saco. Claro que cada um faz da forma que pode fazer. Nem todo mundo, né? Logo que ele fala, sou pobre e não posso fazer caridade. Quem disse que eu sou pobre e não posso fazer caridade? Por acaso caridade é só dinheiro? É só dar dinheiro? É caridade? Não. Caridade é muito mais que isso. Se você tem condições físicas, pode ajudar de uma forma. Se você tem a paciência, você pode ajudar escutando aquela outra pessoa. Então a caridade, existe muita forma de se fazer caridade sem usar o dinheiro. Né? Agora não pense que ser um bom pai e uma boa mãe é fazer caridade, né? É a nossa obrigação. Deus não dá nenhuma recompensa se nós formos um bom pai ou uma boa mãe, porque é a nossa obrigação. Nós temos a obrigação de ser bom com os filhos. Por quê? A família é a primeira célula do amor que a gente vai aprender, vamos aprender. Se eu não aprendo a amar dentro da minha família, eu estou errando. Porque a nossa família é a primeira célula do amor para nosso aprendizado. Porque vamos só ter amor com os de fora, e dentro da nossa casa vamos ser brutos, vamos ser estúpidos, vamos fazer aquilo que não devemos fazer? Não. É ali que começa tudo. Né? E são os exemplos dos filhos para o futuro também. Né? Então ele falou que 2 homens, Deus deu um saco para cada um, para colocar, encher de moeda toda boa ação que for realizada. Aí ele fala: quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxesse os 2 sacos. Por acaso é só uma historinha? Não. Nós também vamos ter que apresentar o nosso saco perante Deus. O que eu fiz de bom? Agora eu fiz o quê? Só beneficência ou fiz caridade? Porque se eu não fizer, se eu só fizer um ato simples, né? Como Paulo de Tarso fala, você pode dar até a tua vida, mas se não tiver caridade, não tem valor nenhum. Então, uma boa ação é uma boa ação. Um peso diferente de uma caridade. É a mesma coisa. Eu sou ignorante, faço mal pela minha ignorância de eu ignorar. Eu ignoro, não sei, faço mal. Agora, eu tenho um entendimento e faço mal, esse mal que eu estou fazendo é muito mais severo. Essa cobrança será muito mais severa do que aquele que é ignorante, que ainda não entendeu. Por isso que Jesus tem um momento que Pedro fala com ele, pensa: mestre, qual o motivo do Senhor nos explicar a parábola e não explica aos outros? Aí Jesus fala: porque vocês estão preparados para isso. E eles, se eles souberem, poderão perder até aquilo que ele já tem. Poderá perder até aquilo que ele já tem? Difícil a gente entender isso, né? Por que perder aquilo que já tem? Sim. Porque no momento que nós sabemos mais do que nós sabíamos,
né? Temos um entendimento da coisa e agimos de forma errada, a nossa responsabilidade é muito maior. E aquilo que nós achamos que não iríamos perder, nós acabamos perdendo. Por quê? Porque eu já sabia um pouco mais, mas não estava preparado para esse pouco mais. Então a doutrina espírita, ela é apenas esclarecedora para nós, para que a gente compreenda a necessidade que temos de agir de forma correta. Por isso que a doutrina é uma ciência. Ele começou como uma ciência. Por quê? Porque passou primeiro o livro dos Espíritos, o livro 857, o livro dos Espíritos. Ele nos trouxe o quê? Esclarecimento no mundo espiritual, que antigamente ninguém tinha. Na realidade, tinha, que Jesus, dentro do Evangelho, fala sobre tudo, até sobre a reencarnação. Mas era mais difícil de ter esse entendimento. E a doutrina chegou, como Jesus falou, que viria um Consolador, e esse Consolador iria voltar ao nosso passado, na época que os judeus, aquele povo, né, o hebreu, entendia da reencarnação. Né? Então, esse momento nós estamos agora estudando desse entendimento da doutrina espírita. E pior não é isso, que aumenta a nossa responsabilidade. Se eu deixo de fazer a caridade, eu estou o quê? Errando. E muito. Porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Então, ele chega num momento e ele fala: um saco estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que eu enchia. Muita beneficência. O outro era pequeno e tão vazio que não podiam, que se podiam contar as moedas que continham. Né? Aí fala o que veio. Este, o meu, disse um: reconheço, fui rico e dei muito. Tá? Ele podia doar mais do que o outro. Né? Aí o outro fala: este é meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Aí é colocado na balança, naquela balança antiga, né? Hoje quase ninguém vê mais, que é tudo eletrônico, mas daquela que tinha um prato de um lado, um prato do outro, né? Minha época de criança era assim. Eu ia na quitanda, que era a época que existia a quitanda, hoje não existe mais, né? Pesava lá, botava lá um peso e pesava no outro prato. E aí o prato, quando equilibrava, ele sabia o valor daquele peso. Então, aí ele fala: mas, surpresa, posto na balança os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Então aquele que tinha o saco muito cheio era leve, e aí sobe, e o que tinha pouco no saco, o prato desce. Estão lembrados dessa balança? Acho que não, né? Ninguém passou por isso, todo mundo já estava na eletrônica, né? Então, Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os tempos do orgulho
e ao demais dando, de nada te privaste. Quer dizer, como nós só damos aquilo que está sobrando, que não vai nos fazer falta, né? Não tem esse valor tão forte para. Tem o valor da beneficência, que é uma boa ação que você fez, mas não caridade. A caridade necessita do nosso sacrifício. Não basta apenas, por isso que ele pode dar, você pode dar até a vida, mas se não tiver caridade não tem valor nenhum. Ora, dar a vida não é a maior coisa que a gente pode dar, mas se não tiver caridade. Por quê? Porque aí entra orgulho, vaidade, entra tudo aquilo que vai fazer com que aquelas nossas moedinhas que deveríamos ter colocado no saco, ela ficasse leve. A boa ação tem o seu mérito, mas a caridade tem um mérito muito maior do que só uma boa ação. Eu atravesso, eu tenho cuidado, se uma pessoa, um cego quiser atravessar a rua, eu vou lá e atravesso, porque você tem tempo. Mas se o banco tiver que fechar e você vê que vai perder, você deixa ele lá na calçada e vai para o banco. Na mesma hora. Então você faz porque tem tempo para fazer, então você faz aquilo. Mas você perderia o teu banco para fazer uma pessoa cega atravessar a rua? Talvez não. Então é isso que nós temos que começar a nos preocupar. Porque é isso que seremos cobrados o tempo todo na nossa vida. O que você fez de bom? O que você entendeu que é caridade? Caridade é só beneficência? Beneficência precisa ter a indulgência junta para se transformar em caridade. Se não tivermos, por isso no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala primeiro da indulgência. Explica sobre a indulgência, para depois falar sobre beneficência. Olha, isso só existe, só tem mesmo valor você usando a indulgência junto, senão é só uma boa ação. E aí você, depois, teu saco vai ficar leve. É o que ele falou. Porque você fez muita coisa, mas sempre com orgulho, mostrando que tem mais. Ora, Jesus não falou isso, né? Está lembrado? Quando ele fala do óbvio da vida. Lembrar? Todo mundo já leu, né? Aí, óbvio da viúva, Marcos capítulo 5, versículo 41. Tendo-se sentado de frente ao gasofilácio, observava Jesus como o povo deitava aí o dinheiro. Muitos dos que eram ricos deitavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre que deitou apenas 2 pequenas moedas, equivalente a um quadrante, chamando então os seus discípulos, Jesus lhe falou assim: em verdade vos digo que esta pobre viúva mais deitou no gasofilácio do que os outros. Então, não é a quantidade do dinheiro que nós podemos dizer que eu faço bastante coisa, e sim a forma que você, o sacrifício que você faz naquele momento para uma outra pessoa. Então, é a necessidade que ele fala da indulgência, é isso, é você entender a necessidade da outra pessoa.
E muitas vezes a outra pessoa vai necessitar muito do nosso esforço. Mas como eu não sou indulgente, eu só faço o que acho que posso. Não posso fazer isso, ou não posso fazer isso, porque aí eu não deixo de fazer, né? Aí nós temos que olhar na classificação dos espíritos. Eu falei que nós somos da terceira ordem. A sétima classe, qual é? Todo mundo sabe, ninguém quis me dizer, mas são dos espíritos neutros. Aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. E ele se acha o quê? Uma pessoa boa. Não, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Então eu sou uma pessoa boa. Aí a gente pergunta, mas você faz o bem? Uma pessoa boa é que faz o bem. Porque errar, todo mundo vai errar, não tem jeito. Nós somos imperfeitos. Muitas vezes, o que o Paulo de Tarso falou, aquilo que você acha que é certo, ainda é errado. Então, muitas vezes nós vamos fazer uma coisa que achamos que está certo, mas perante ao mundo espiritual, nós estamos fazendo coisa errada. Mas errado por quê? Pela nossa ignorância. Só isso. E não pelo desejo do mal, que é diferente. O desejo do mal são espíritos de 10ª classe, que tem satisfação de fazer o mal. Agora, o neutro é aquele que Paulo de Tarso e Jesus falou: é melhor ser frio ou quente, nunca ser morno. Porque o morno é morno, já está numa temperatura agradável que não tem. Quem está no frio tem que se aquecer. Quem está no calor vai ter que se esfriar, né? Quem está muito quente vai ter que se esfriar. Agora quem está no morno está tranquilo, né? Por isso que o nosso país se torna difícil de ele crescer, porque nós vivemos num país morno, onde a nossa temperatura aqui, qual é o frio? Casaquinho pequeno desse. Mas se nós estivéssemos lá no Alasca, na Sibéria, isso tudo, nós íamos ver que tínhamos que juntar lenha para ter lareira, ter tanta coisa que teríamos que fazer para sobreviver. E nós vivemos nessa mansidão aqui, tranquilo. Agora, repara que quando ele fala, sou pobre, não posso fazer caridade, ele quis nos falar sobre o que esse espírito quis nos dizer. Que foi um espírito protetor que escreveu isso, né? Em Lyon, em 1861, ele deu essa psicografia. O que ele fez? O que ele quis nos dizer? O que isso pode nos mostrar? Todos nós já sabemos da parábola do talento, não sabemos? Pois isso aí é mais do que falado. Um ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2 talentos, e o outro ganhou 1 talento. O Senhor foi e viajou. Quando ele voltou, ele pediu que eles devolvessem o dinheiro. Porque recebeu 5 talentos, devolveu os 5 e mais 5. Não foi? O que? E aí o que ele fala para esse que devolveu, conseguiu mais 5, quer dizer, devolveu 10 talentos? Ele fala bem assim, peraí,
Eis aqui, ele fala bem assim, é que você que recebeu e chamou ele de servo bom. Por que servo bom? Porque ele transformou os seus talentos que ele tinha guardado em recompensa de mais. A quantidade que ele recebeu, ele acaba sendo beneficiado com mais 5 talentos. E eu falo, você é um servo bom. Aí o outro que recebeu 2 talentos, ele devolveu, toma 2, e tem mais 2 aqui. Ele fala a mesma coisa para aquele que só deu 2 talentos. Ele não falou que o outro que deu 5 era melhor do que o que deu 2. Não, ele fala igualzinho a mesma coisa. Porque Deus sabe o que nós podemos dar a mais para Ele. Está lembrado quando os fariseus perguntaram a Jesus, qual é a máxima? Aí o que ele falou? Amar a Deus. Não é só isso, não. De todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o esforço nosso que tem valor. Não é só dizer eu amo. Jesus falou assim bem, aquele que me ama segue meus preceitos. Ele não diz que devemos dizer que amamos Jesus. Não, vamos seguir o que ele fez. No momento que estamos seguindo os seus ensinamentos, nós estamos dizendo, Jesus, eu te amo. E muitas vezes a gente escreve no carro, eu amo Jesus, eu amo fulano. Por quê? Mas Jesus não quer que ame ele. Jesus quer que ame o nosso próximo. Ele não falou? Quando ele disse assim, eu estava doente e ninguém foi me visitar. Eu estava com fome e ninguém me deu comida. Eu estava com frio e ninguém me deu um casaco. Aí os discípulos falam, mas nunca te vi. Você precisar de alguma coisa, mas o que você faz com aquele pobrezinho, eu estou lá. Então, cada um que a gente ajudar, nós estamos ajudando Jesus, não estamos ajudando aquela pessoa. Porque Ele espera de nós o nosso maior esforço. Isso que Ele espera de nós. Que a gente realmente leve a mensagem que Ele queria que levasse. Por isso que Ele fala, aquele que me ama segue meus preceitos. Esse é o verdadeiro amor que Jesus espera. E não apenas a gente falar pela boca, eu amo Jesus. Mesma coisa quando a gente fala, eu tenho fé. A gente não sabe nem o que é fé. Mas a gente não sabe o que é fé? Claro que não, porque Jesus chegou. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, nós transportaríamos uma montanha de um lado para outro e tudo aquilo que quiséssemos, nós conseguiríamos. E é isso que acontece verdadeiramente? É tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue? Não. Então mostra que a gente não tem fé. Falar, nós falamos muito bem. Eu tenho fé. Vou passar no concurso, eu tenho fé. Meu time vai vencer, eu tenho fé. E assim a nossa fé se resume a isso. E não transportar as montanhas de um lado para o outro. Não é montanha fixa, são as nossas dificuldades na nossa vida. É transpor as nossas dificuldades da nossa vida. E muitas vezes a gente senta no meio-fio e fica chorando, porque não conseguimos transportar
os nossos problemas. Mas nós somos merecedores, né? E, continuando nos talentos, aí aquele que recebeu um fala bem assim: o Senhor sei que o Senhor é severo, e ceifa onde não semeaste, e colhe onde não espalhaste. Temendo-te, fui e escondi na terra teu talento. Aqui tem o que te pertence. Repara que ele devolveu o dinheiro a ele. Né? É o básico. Se nós estivermos na 7ª classe e formos espírito neutro, nós também estamos devolvendo o nosso talento a ele apenas, porque nós deixamos de fazer. Nós não conseguimos juntar nenhum lucro. E aí ele fala: servo mau e preguiçoso, pois que sabias que ceifo onde não semeias, semeei, que colho onde não espalhei, devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e assim, à minha volta, eu receberia o que é meu com juros. Mas o que quer dizer isso? Claro que Jesus fala muito em dinheiro, fala muito em ovelha, fala muito esse tipo de coisa, porque era mais fácil naquela época das pessoas entenderem. Mas o que é entregar aos banqueiros? É dizer assim: olha, já que você não tem condições de fazer a caridade sozinho, se junta a alguém. Se junta a essas pessoas que também estão trabalhando e fazendo a caridade. Se junta a eles. Que você não vai ganhar o mérito de ter feito sozinho, mas vai ganhar um percentual que iremos poder colocar dentro do nosso saco. E vai pesar. Por quê? Deus quer o nosso sacrifício, mas Ele não quer o impossível. O impossível Ele não está esperando de nós. Ele está esperando de nós o possível. Por isso que Ele fala: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E repara que quando Ele fala de todo, é um esforço que nós estamos realizando. E não apenas fazendo por está sobrando tempo, está sobrando dinheiro, está sobrando roupa, né? Quantas vezes a gente fala assim: não tem nada para fazer, vou doar para coisa. Quer dizer, está sobrando, eu ia jogar fora, então eu vou lá fazer a caridade, entrego lá na instituição para que eles vendam e ganhem dinheiro. Né? Então, aí a gente quer todo o mérito, e na realidade o nosso saco ficará vazio. Embora tenha feito uma boa ação, o nosso saco estará vazio. Não vai pesar como deveria pesar, se tivéssemos feito o nosso esforço. Então ele fala: entrega aos banqueiros. Se eu não tenho condições de fazer sozinho, eu me junto a outras pessoas que fazem, realizam isso, e com isso eu também vou poder tirar um proveito, vou poder também aprender até depois poder fazer sozinho. Isso é a realidade. Não vamos ficar esperando as coisas caírem do céu. É o nosso esforço. Cada dia é o nosso esforço. Aí, né, ele fala, terminando a coisa: tu deste pouco, meu amigo,
voltando à historinha do espírito protetor. Tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente. Olha só. Nós não podemos, é por isso que Paulo de Tarso fala, se não tiver caridade, você pode dar até a tua vida, porque não tem valor nenhum. Porque você faz a coisa naturalmente. Né? Quantas vezes a gente fala assim, hoje eu não vou lá no centro, não, eu estou cansado, estou bonito, estou tranquilo. Dessa forma, né? Aí nós, você deixa para a próxima semana, nossa, eu vou lá. Né? Eu assisto isso no YouTube, tranquilo. Então, deixa ele fazer o nosso sacrifício de vida. E por quê? Porque muitas vezes nós nos acomodamos. E esse acomodar é que acabamos errando. É aquele saco que fica cheio, com um barulho, mas quando vai pesar, não tem valor nenhum. Então o sacrifício que ele espera de nós. O que é que nós podemos fazer? Isso que é importante. Porque nós vamos ser cobrados depois. E vamos ser cobrados porque pela nossa própria consciência eu podia ter feito e deixei de fazer. A realidade é essa. A nossa consciência será o nosso juízo. E vai nos dizer, tranquilo, por que não fizeste então? Eu me lembro do Chico, quando preencheu todos os livros que emanam disso. Vocês estão lembrados disso? Dessa historinha? Chico perguntou, o que eu preciso fazer, né? Para ser melhor? Em primeiro lugar, ele falou assim, disciplina. Ele falou assim, 3 coisas. Aí ele pergunta, a primeira, qual é? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. Qual é a terceira? Disciplina. Aí ele pergunta quantos livros ele teria que escrever. Ele falou, 100. Quando ele terminou o livro, ele falou assim, mãe, eu não preciso, já fiz tudo. Já não preciso mais ficar. Isso eu tinha problema na vista, né? Então, quer dizer, eu já não preciso mais. Aí a irmã falou assim, então não tem mais necessidade de você estar aí. Aí ele escreveu 400 e poucos livros. A velha dela vem por 2 anos. Por quê? Porque nós temos que ser úteis. A nossa finalidade de vida, sermos úteis. Se deixarmos de sermos úteis, qual é a razão da vida? Esperar a morte? Apenas? Não. Tem que ter sentido a nossa vida. E por isso que ele fala, não deste esmola, entretanto praticaste a caridade. Por quê? Foi o que ele fez. Eu não tenho dinheiro, então eu não vou dar dinheiro, mas vou dar o que eu posso dar. É isso que ele quis nos dizer. E beneficência apenas dá, né? Que tem várias entidades que praticam a beneficência. Né? Uma delas é o Lions, é o Rotary, esses outros que o pessoal junta dinheiro e eles vão lá, consertam uma casa de repouso, uma casa disso, uma casa daquilo, faz qualquer coisa. Isso é beneficência. Realmente é beneficência. Agora, a caridade não é.
Caridade é que o outro precisa. Por isso que beneficência precisa estar junto com indulgência. Porque aí realmente nós vamos saber o que precisa. E nós vamos fazer de coração. Não vamos fazer por fazer. Ah, porque está sobrando. Ah, porque para mim já não tem mais valor nenhum. Aí pode ser que para qualquer outra pessoa tenha. É difícil a gente viver de uma forma que Jesus espera de nós. Mas nós estamos aqui, né? Tem aquela passagem do Pedro no barquinho, tá ligado? Ele ficaram com medo quando Jesus apareceu no meio do lago, andando sobre as águas. Aí Pedro falou assim: mestre, manda eu ir até aí. Aí Jesus fala: venha. Ele saiu e foi andando, também pela sobre a água. Logo depois, o ventinho batendo, as ondinhas batendo no pé, ele achou que ia afundar e começou a afundar. Porque ele veio o quê? O medo. E o medo é uma coisa que nos faz afundar totalmente. Aí o que ele fala? Mestre, me socorre. Aí Jesus chegou a mão, pegou ele e colocou no barquinho de novo, para começar tudo de novo. E nós também estamos assim. Cada encarnação é um início para ver se conseguimos chegar na outra margem. Se conseguirmos sairmos dessa morada da terceira ordem para ir para a morada de segunda ordem. São o quê? Espíritos perfeitos. A regeneração está chegando. E Jesus falou que a porta é estreita. E realmente é estreita. Muito estreita. Porque muitas vezes nós achamos que estamos já em condições de passar por aquela porta, mas precisamos de muita coisa. Leio a parábola das noivas prudentes e as noivas insensatas. Ali está a resposta de quem vai poder passar pela porta estreita. Não tem jeito. Porque será um esforço de cada um, sozinho. Muitas vezes nós botamos a culpa nos nossos obsessores, né? São os nossos obsessores que estão fazendo isso, estão prejudicando, estão fazendo aquilo, tal coisa. Na verdade, eles são nossos amigos eternos. Eles que nos empurram a melhorar. A regeneração não vai ter isso, não. A regeneração é cada um vai ter que fazer o seu esforço. Por isso que a parábola das noivas explica isso tranquilamente. Se gastarmos o nosso óleo indevidamente, na hora que tiver que acender a nossa lamparina, vai faltar o óleo. E ela disse o quê? Elas pediram óleo às sensatas. Aí elas falaram o quê? Não posso dar, que senão vai faltar para você e para nós. Porque a regeneração é o nosso esforço individual. Ninguém vai poder ter padrinho, madrinha, o que for. Cada um vai ter que responder pelos seus atos. Hoje nós culpamos os nossos obsessores. Ele que me fez passar por isso. Quem trabalha em mesa mediúnica, então, se a gente levar um tombo, ele logo diz assim: fui eu que botei o pé na tua frente para você cair. E realmente ele bota o pé na nossa frente para que a gente possa.
se equilibrar e não cair. Mas como nós somos imperfeitos, nós acabamos aceitando o que eles falam. Que Jesus fique com todos. Eu agradeço mais uma vez por poder estar aqui, né? E que a gente possa realmente não só fazer beneficência, mas fazer mesmo a caridade.